Beleza, galerinha? Bora lá para mais uma videoaula do Tio Egg! Vê só, hoje a aula vai ser muito massa, porque nós vamos falar de um cara que, literalmente, ou para algumas pessoas, foi considerado o pai do povo. Nós vamos falar de um período onde o povo brasileiro teve mais direito de voz e de vez, certo? Um período onde o povo brasileiro ele ficou mais forte, mais, como é que eu posso dizer? Quando ele teve, algumas pessoas tiveram mais direito, outros direitos foram cortados e tudo mais, que é justamente a era Vargas, a era de Getúlio Vargas, certo? Getúlio Vargas ele foi um cara que ele deu literalmente um novo ar ao Brasil, ele deu uma nova roupagem ao Brasil, ele reconfigurou o Brasil de uma forma diferente, certo? Vargas ele fica aproximadamente 17, 15 anos no poder. A gente vai ver os 3 períodos dele. Ele tem nós podemos dizer que nós vemos uma ditadura Vargas também. Vocês vão encontrar isso como ditadura Vargas, era Vargas, período Vargas, Estado Novo. Tudo isso foi justamente a era que Getúlio Vargas ficou no poder, certo? Então nós temos aí algumas coisas para relacionar. Vamos lá. Então nós temos aí o período Vargas, a República Nova, ou Era Vargas, como ficou conhecido. O governo Getúlio Vargas inaugurou uma nova fase de reestruturação da política brasileira. Ela pode ser dividida em 3: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Vamos lá, Era Vargas. E aí, já falei, né, do governo provisório, de 1930 a 1934, de 1934 a 1937 e de 1937 até 1945, Vargas fica no poder, certo? Ele literalmente, ele rasga as constituições e faz a última constituição em 1845. Só que depois, quando ele sai do poder, o próximo governante, a gente vai ver depois, ele vai fazer uma nova Constituição. Então o Brasil ele já passou por diversas Constituições, certo? Até nós temos depois da ditadura militar, que é a Constituição vigente de hoje em dia, beleza? E aí nós temos o período constitucional. O período constitucional, Vargas manteve a separação dos 3 poderes, certo? Preservou o federalismo e o presidencialismo, que era justamente o que o povo queria, né? O federalismo, cada estado tem o seu direito e sua autonomia, e o presidencialismo, que ele queria ficar no poder por diversos anos aí, como ele ficou, certo? Ele não teve... na era Vargas, ele destituiu o Senado, acabou com o Senado, e fez com que ele tivesse mais autonomia no poder, porque ele mandava na geral. Alguns direitos trabalhistas ele também conseguiu, certo? Ele conseguiu não, ele outorgou direitos trabalhistas, tipo férias remuneradas, licença maternidade, esqueci agora o nome, abono salarial, questão de acidente de trabalho, tudo isso ele foi fazendo, seguro-desemprego e tudo mais, foi justamente no período Vargas. Por isso que ele é literalmente conhecido como o pai do povo, porque ele fez muita coisa, principalmente para aquela galera que trabalhava nas indústrias, que era o principal movimento do Brasil naquele momento, e também a galera que trabalhava nas fazendas e outras coisas mais que o Brasil veio a se desenvolver de acordo com o tempo, certo? Então ele vem fazendo aí todo esse processo de manutenção brasileira, certo? E aí ele também faz o voto secreto, obrigatório, para maiores de 18 anos, e dá também o voto, direito ao voto às mulheres. As mulheres também vão ter direito ao voto a partir de 1937,
certo? No segundo governo dele, ali, de 37 a 45, as mulheres já têm direito a voto. Então aí nós temos os movimentos políticos, os movimentos trabalhistas, criação do DIP, essa criação do DIP, Departamento de Propaganda. Hoje em dia nós ainda temos coisas que vêm lá da era Vargas, que é a Voz do Brasil. Quem escutou aquele programinha que rola entre 7 e 8 horas da noite, certo? Que é a Hora do Brasil. Justamente essa Hora do Brasil foi constituída por Getúlio Vargas, porque ele poderia falar com o povo naquele momento. Porque antigamente, no período Vargas, só tinha televisão quem tinha poder aquisitivo. E a população geral não tinha esse poder. Então, como ele instituiu o rádio, que todo mundo tinha acesso, a Hora do Brasil, e ele ia lá e falava com o povo, não era só notícias. Ele dava declarações ao povo, ele falava literalmente, diretamente com o povo. Então, esse departamento de imprensa e propaganda era justamente para fazer a propaganda dele. Ele fazia a propaganda dele bonitona, né? Fazia aquela meio termo ali entre ele como presidente e o povão que sempre escutava ele. A economia, o trabalho e as indústrias de base foram tudo criações também. A essa indústria de base nós podemos ter a criação da Petrobras. Vargas criou a Petrobras. Vargas criou também a Eletrobras, que não tinha esse nome antigamente, mas foi o que me veio na cabeça também, que é fornecimento de energia elétrica. Né? Nós já tínhamos algumas casas com energia elétrica, mesmo que fossem a manivela ou a geradores, nós já tínhamos casas de energia elétrica. Então foi um avanço de Vargas também, e foi uma das indústrias de base. Indústria de base também nós temos outras indústrias de base, como a fundição, certo? Para fazer ferro. Nós temos a de tapeçaria, justamente para fazer tecidos. A cafeicultura, para moer o café e nós vendermos o nosso café para fora, certo? E tem outras aí também que nós temos, outras criações de novas indústrias de base, que é justamente a matéria-prima, que nós temos muito no Brasil e poderíamos exportar. E aí nós temos também o direito dos negros, né? Os recém-alforriados. Os negros, eles fizeram o FNB, que é a Frente Negra Brasileira, que é justamente a galera que estava ali lutando por direitos, que até hoje a gente luta por... Muitos negros lutam por esse direito, certo? Nós, negros, lutamos por esse direito, mas que também nós já temos outros nomes, diversos movimentos negros espalhados pelo Brasil hoje em dia, mas nesse momento, nesse corte histórico, nós temos esses dois movimentos negros, que também é o TEM. O TEM é o Teatro Experimental Negro. É um teatro que fazia peças curtas ou peças de longa duração, que eram feitos só por negros. Ou aqueles brancos, como nós vamos ver, ou já vimos, na verdade, os mamelucos, aquela galera que era branca, mas era pai e mãe negra, ou pai branco e mãe negra e tal, eram descendentes de negros, o avô era negro e tudo mais. Essa galera fazia parte desses movimentos, certo? E aí os movimentos negros que eu já falei, que eu já citei esses dois, e tem outros aí pela frente. Daqui a pouco vai ter um movimento abolicionista, ainda vai existir, certo? Porque ainda tem muitos negros trabalhando como escravos nesse momento. Mesmo eles sendo libertos, eles eram escravos porque ganhavam pouco, trabalhavam para os donos de armazéns, e os donos de armazém cobravam muito caro sobre aquele produto. E aí ficava nessa questão aí de negros ainda estarem presos por dívida aos senhores das casas grandes. E aí a política externa. Vargas ele tinha um contato muito grande com a Europa. Vargas ele fez com que o Brasil ele se desenvolvesse principalmente na parte europeia. E essa parte europeia era a parte que mais interessava a Getúlio Vargas.
principalmente nos 3 períodos que ele ficou no poder. Porque ele conseguia, principalmente, como ele ainda tinha lá desde a proclamação da República até hoje, a divisão do Império, a ajuda inglesa, na verdade, né? Que foi um acordo lá com Dom Pedro I para poder reconhecer o Brasil. Ele tinha uma política externa também muito grande com a França. A França, a Holanda, todos os países aliados, né? Não, peraí, da Tríplice Aliança, que eram justamente os países da Primeira Guerra Mundial que desenvolveram muito grande nesse período depois, no período entre guerras, né? Foi França, Inglaterra e a Rússia. Ele tinha um contato muito grande com a Rússia também, porque a Rússia era um dos maiores produtores também de ferro, literalmente. A Inglaterra produzia carros, a Rússia produzia ferro, a França produzia armas, e aí Vargas tinha acordo com esses 3 países também. Fora a Espanha e Portugal, que ainda tinha aqueles acordos provinciais, coloniais e tudo mais que nós tínhamos entre eles. O Brasil entra na Segunda Guerra, certo? Com um contingente pequeno de soldados, porque ele tinha medo que a guerra chegasse até aqui. Mas eles são mais médicos, eles são mandados principalmente para a Itália. Alguns morrem antes ou no período de chegar lá, porque nós aqui temos um clima totalmente diferente do clima europeu. E aí, alguns morrem de frio, outros contraem doenças, são devolvidos ao país e tudo mais. Mas o Brasil ele tem uma grande participação na guerra. Ele também não foi só médico que foi para lá. Também foi alguns soldados para que eles pudessem fazer a luta contra a Alemanha nazista de Adolf Hitler, né? Então, o Brasil ele também teve uma grande participação nisso aí. Galerinha, por hoje é só. Fechamos um capítulo e qualquer coisa o tio está por aqui. Beleza? Um beijo do tio Egg e até a próxima.